Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo vamos a mais um da série Caminho do PC Gamer de 2023. Então assim, o primeiro vídeo que nós fizemos foi o de processadores. Recomendo que vocês assistam o vídeo por lá para que vocês não percam o fio da meada. Mas todos esses vídeos eu vou ir reunindo em uma playlist depois para vocês aí. Porque essa é uma série que a gente gravou, se eu não me engano, em agosto de 2022 ou setembro, alguma coisa assim. E já tá na hora de atualizar porque tem muita informação nova, tá? Como é uma série falando de cada componente do computador, nesse a gente vai falar sobre as placas-mãe que eu recomendo e tem até agora, finalmente nós temos opções aí boas de placas-mãe Intel para você que quer montar o seu computador gamer. Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para os seus amigos aí esse vídeo que querem comprar uma placa-mãe ou quem sabe fazer algum tipo de upgrade para que eles possam se informar. Lembrando que todas as placas-mãe que eu recomendo aqui nesse vídeo vão estar na descrição, através do link por ali. Se vocês comprarem pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Vamos lá então. Primeiro vamos começar falando, é claro, de placas-mãe AM4. Então nós temos umas coisas aí hoje em dia, umas opções muito simplificadas. E já tirando várias dúvidas sobre aquela que é o nosso senhor custo-benefício, que é B450, turma. Muita gente, eu vejo até hoje comentários de pessoas com o pé atrás com B450 pelo único motivo: PCI Express 3.0 apenas, que é o limite dessas placas-mãe aqui. Muita gente preocupada sobre: minha placa de vídeo vai funcionar? Minha placa de vídeo vai ter o seu desempenho limitado ou não? Muita gente tem essa dúvida, tá? O que eu já posso adiantar de cara para vocês? Casando o B450 com qualquer processador M4, respeitando o limite de cada B450, vai funcionar absolutamente qualquer placa de vídeo. E a diferença de desempenho entre 3.0 e 4.0 pela largura de banda é insignificante, entra numa margem de erro, seja com qualquer placa de vídeo hoje em dia. Quando lançou a série 40, eu vou falar para vocês que eu fiquei pensando, falei, cara, não é possível, agora acho que vai ter uma limitação aí. Não tem. Cheguei a trazer o Alexandre Zibert da NVIDIA numa live do lançamento de série 40 para falar sobre isso para nós, hein? Não tem. É uma coisa que vocês não precisam se preocupar, tá? A única preocupação que vocês têm que ter comprando o B450 é sobre o que ela tem e se ela vai te atender ou não, dependendo do processador que você vai comprar. Mas pelos que eu vou colocar aqui, eu acredito que vai atender 99,9% dos senhores aí um excelente custo-benefício de B450. Vamos falar do seguinte: a B450 que eu vou deixar para vocês na descrição, ela tem umas características interessantes para vocês que querem montar um PC novo por aqui, tá? Ela é a B450 da Gigabyte e ela tem aqui, ó, um slot para SSD M2 com a seguinte questão. Ele é um 3.0 apenas. Então, se você for comprar um SSD M2, eu recomendo que você compre apenas um 3.0. Porque no momento de hoje, atualmente, nós temos dois SSDs custo-benefício que eu vou falar para vocês em outro vídeo, mas eles acabam sendo 3.0, 4.0 com preço praticamente igual. E algumas pessoas com o B450 estão comprando o 4.0 e às vezes não funciona. Então, para ter certeza que vai funcionar, que vocês não vão ter dor de cabeça, compre M2 apenas 3.0. Nesse caso aqui, daqui a pouco a gente vai falar de B550 e fica outra observação, tá? Então a B450 bem legal aí. Tem um slot para M2, só tem dois slots de memória. E aí vai ter também, é claro, um vídeo falando só sobre memórias RAM. Mas para você que quer montar um computador novo hoje, o melhor que você pode estar fazendo é: compre aqui neste caso duas de 16, que eu vou recomendar em outro vídeo para vocês aí, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, frequência e tudo mais. Que você vai ter 32 GB e no mínimo 5 anos pela frente de longevidade sem nenhum problema. Uma outra característica legal nessa placa é que ela tem um custo bem baixo assim, e ela tem os slots PC Express aqui, né? Tem os slotzinhos aqui e tudo mais. O primeiro slot, antes de começar o slot da placa de vídeo, que é 16X, é um Xzinho aqui em cima. Então, se de repente você quiser fazer um upgrade, colocar uma placa Wi-Fi PC Express legal ou uma placa de áudio PC Express legal, você coloca neste primeiro slot e você não tampa a ventoinha de placa de vídeo. Então, assim, essa característica dessa placa-mãe eu acho fantástica, tá? Isso é uma questão de projeto, realmente, tá? Lembrando, conforme eu falei para vocês, é a 450 GB. E o que acontece nesse caso? Nós temos muito conteúdo no nosso canal já de B450 GB. Fizemos muito da Aorus M, mas ela sumiu do mercado. E o que acontece? A tela de BIOS da Aorus M é idêntica à dessa aqui. Então tudo que foi feito na Aorus M pode ser feito nessa placa-mãe aqui. Então nós já temos muito conteúdo já pronto para que vocês extraiam o melhor possível do PC de vocês.
Então nós temos essas características dessa placa, ela que está custando entre 600 a 700 reais, mais ou menos nessa faixa aqui, e é um excelente custo-benefício para você que quer usar processadores. Vamos lá agora aos processadores. Da linha, acho que todo mundo hoje vai acabar investindo em Ryzen 5000. Da linha de Ryzen 5000, vocês podem colocar, vamos fazer essa listagem bem legal aqui para vocês. O 5500, né? O 5600, que pode ser o sem nada, o X ou o G. Vocês podem colocar dos Ryzen com 8 núcleos, vocês podem estar colocando o 5700X, o 5700G, vocês podem estar colocando o 5800X e o X3D. Isso é muito legal. Por que eu estava dizendo para vocês no início do vídeo, né? Uma placa-mãe igual a essa vai ali no limite de processador de 5800X3D, que é o que muita gente está mirando para o futuro. Muita gente que vai montar o PC Gamer hoje começa com 5600G ou 5700G, nem precisa comprar placa de vídeo, vai usando a integrada, que é muito boa, roda muito jogo de maneira muito boa, e no futuro compra uma placa de vídeo, depois compra uma placa de vídeo, troca o processador, até porque 5700G e 5600G são excelentes de mercado, anunciou, vendeu, né? Porque muita gente quer, por conta deles terem uma boa placa de vídeo, né? E no futuro o cara vem, coloca só o 5800X3D e fica fantástico, para vocês verem só que uma placa-mãe nessa faixa de preço consegue te entregar o desempenho máximo sem nenhum problema em todos esses processadores, né? Aí se você de repente vira para mim e fala, não, Tito, eu quero tanto um SSD 4.0 que eu não vejo muito motivo para isso, tá? Você não consegue sentir essa diferença no uso do dia a dia, no Windows ou até mesmo rodando jogos. Eu quero um pouquinho a mais, ou de repente você fala, não, eu quero colocar dois M2 na placa. Aí já seria o caso da B550M Aorus Elite, certo? Eu vou falar também um pouquinho, só um tapa rápido, antes da gente falar de placa-mãe para Intel, da B550 normal sem ser micro ATX, Aorus Elite V2, que seria mais indicada para quem quer usar até o Ryzen 5 950X e usar também para trabalho, renderização e tudo mais, que é uma placa-mãe que aguenta pancada, tá? Então, B550M Aorus Elite, a nossa queridinha apaixonante aqui do nosso canal. O que muda dela para essa? Ela tem 4 slots de memória, mas não significa que você pode sair fazendo de tudo aqui. Não significa que você pode colocar, quem sabe, 4 memórias de 16 a 3600, pode ser que não suba, mas 4 memórias de 16 a 3200 deve subir sem nenhum problema. Então, uma placa-mãe muito boa nesse sentido. E ela tem 2 slots SSD M2. O slot de baixo, ele é só 3.0 ligado ao chipset B550. O slot de cima, ele poderá ser 4.0, porque ele é ligado ao processador, mas se você utilizar o 5600 sem nada, o 5600X, o 5700X, o 5800X ou X3D. Ou seja, 5500 não tem 4.0 porque ele é nada mais do que um 5600G sem placa gráfica integrada. E os processadores Ryzen 5000 com G não tem 4.0, é apenas 3.0. Os outros vai pegar 4.0 sem nenhum problema. Uma outra questão aqui é o seguinte, vocês podem colocar como limite um Ryzen 5900X nessa placa que tem os seus 12 núcleos com 24 threads por aqui também, tá? Então você tem a opção de um processador a mais, um M2 a mais e possibilidade de colocar M2 4.0 e também possibilidade de colocar 64 GB sem dificuldades aí usando 4 memórias de 16 de marca conhecida, de qualidade, que eu vou recomendar no vídeo de memória para vocês depois, tá? Então vocês têm essa opção também. Então são essas as diferenças pelo preço. Ó, aqui eu falei 600, 700 reais, essa aqui a gente encontra entre 980, eu acho que está custando, alguma coisa assim, até uns 1.050. Então você paga esse pequeno valor a mais para ter possibilidade de colocar o 5900, 2 M2 e até 64 GB de RAM. Seria basicamente isso, mas não vai mudar desempenho. Se você colocar o 5800X3D, tanto nessa quanto nessa, o desempenho que você vai ter vai ser absolutamente o mesmo, não muda desempenho. Agora, 5900X, só essa aqui que é interessante que vocês coloquem, porque essa aqui, o VRM dela, né, o circuito de alimentação do processador, não entrega tudo o que precisa para o consumo desse cara aqui, tá? Então são essas basicamente as placas-mãe AMD que eu recomendo. Tem também, por fim, por mais que tenha o mesmo nome, né, B550 Aorus Elite, seria a Aorus Elite V2, que eu vou deixar também para vocês aí no link. Essa aqui aguenta tudo, aguenta até o 5950X e tem uma placa de áudio aqui levemente superior, tem USB tipo C no painel traseiro, tem algumas coisinhas a mais.
Tem um conector tipo E na placa-mãe USB para que você ligue o USB tipo C frontal de gabinete. Então ela tem algumas coisinhas a mais, é um pouco mais completa e serve mais também pensando em trabalho. Ou para quem quer jogar também, mas que tem aí mais recursos nessa placa-mãe. Para quem quer trabalhar com render, porque o circuito de alimentação dessa placa-mãe é ainda superior e é muito parrudo. E aí essa daqui já é uma placa-mãe que está custando na faixa de, às vezes aparece por R$ 1.500, às vezes até R$ 1.700. Então nós temos uma escada, 600 a 700, 980 a 1.050, 1.500 a 1.700. Percebam a escada de preços dependendo exatamente do que você precisa ou o que você quer fazer com o seu computador. Mas é claro que dependendo do processador que você escolher, você vai estar muito bem servido em qualquer caso por aqui, tá? Pegar um 5800X3D como limite ou, de repente você começa com um 5600G sem placa de vídeo. Primeiro passo, comprou placa de vídeo. Segundo passo, quero muito mais FPS. Vende o 5600G, coloca o 5800X3D. B450 continua te atendendo muito bem. Não tem nenhum problema nisso aí. Não limita desempenho. Fica excelente, tá? Tudo depende das suas tomadas de decisão aí, tá, turma? O que vocês pretendem fazer com o computador de vocês aí no futuro, tá? Vocês verem que a diferença de preço entre cada uma te entrega uma coisinha ou outra a mais. Então depende exclusivamente do que vocês pretendem fazer com o computador de vocês nesse caso aí, tá? Vamos lá aqui então agora, só dar um tapa aqui nos Intel. Hoje nós temos um Intel muito bom, temos vídeo no nosso canal, que é a linha 13ª geração, porém, né, com o Core i5 apenas. i7 e i9 é muito mais difícil de lidar, consome muito mais energia e ao mesmo tempo esquenta muito mais também. Então demanda fonte mais cara, gabinete mais caro, water cooler mais caro, então aí eu já não recomendo. Eu já preferi recomendar para vocês ao invés de 13ª i7 e i9, um Ryzen 7000. Seria mais interessante esse gasto a mais em uma plataforma M5 visando longevidade. Então vamos conversar sobre 13ª. O socket deles aqui, turma, é o LGA 1700. Esse LGA aqui começou com 12ª geração, está agora na 13ª e já tem muito rumor na internet dizendo que a 14ª vai ser um refreshzinho da 13ª com um acréscimo pequeno de desempenho, mas que vai continuar nas mesmas placas-mãe aí, LGA 1700. Nesse momento, pensando só em investir em Core i5, seja aqui ó, o 13400, ou seja, o 13600K, só tem duas placas-mãe que eu gostaria de recomendar para vocês nesse caso. Falamos diferenças aqui de 13400, 13600K no vídeo de processadores, que basicamente é o seguinte, para quem quer jogar jogos competitivos, é melhor ir no 13600K porque o clock é maior, 5.1 GHz contra 4.6 aqui. Para quem não é tão assim focado em jogos competitivos, 13400 atende muito bem. E para todos esses casos aqui, só tem duas placas-mãe que eu recomendo para vocês, que seria a primeira, uma B600, são duas B660 na realidade, tá? Pela questão do custo. Deixa eu trocar essa caneta, acho que realmente a tinta dela tá acabando, mesmo tendo colocado ela de pé. São duas placas-mãe B660, turma, ambas da Gigabyte. Uma seria uma Horus e outra seria uma outra Gaming. Eu vou deixar as duas na descrição. Essas placas-mãe são excelentes, já tem muito recurso novo. Ambas dessas placas-mãe com o i5 de 13ª, vocês conseguem colocar dois M2 4.0 se assim vocês desejarem. Vocês conseguem colocar até 64 GB de memória, vamos falar sobre isso depois no vídeo de memória. Elas rodam 100% bem esses Core i5 aqui sem perder nenhum desempenho. Elas têm conector tipo E para USB-C do gabinete, isso é muito legal. O pessoal está montando um gabinetão e com USB-C precisa disso aí. Então assim, entrega-se muito, né? E empurrando 100% i5 com mais features ainda do que vocês podem imaginar. E o custo dessas placas-mãe está variando entre R$1.000 até R$1.300. E eu digo, é totalmente desnecessário investir mais do que isso em uma placa-mãe para esses processadores aqui. Até porque essas placas-mãe ainda são DDR4 e a diferença de DDR4 para DDR5 no caso desse Core i5 é quase nula. É muito pequena. Em todo review gringo é coisa de 3, 5%. Então não tem motivo para investir em 13ª com DDR5. Uma coisa legal a se fazer, se você realmente fizer muita questão aqui do Intel, seria de repente você começar com o Core i5 12400, que ele é um 6 núcleos com 12 threads, e depois fazer o upgrade para o 13ª, o i5, né? Porque o 13º do i5 ele tem 6 núcleos de forças, 8 núcleos de economia de energia e 20 threads no total. É um salto gigantesco. Em todo o teste gringo na internet mostra que em muitos casos esse i5 de 13ª supera i9 de 12ª em alguns jogos, consumindo muito menos. O consumo de energia desse cara é baixíssimo, tá? Então é interessante sim começar com 12400,
mas pegando a placa-mãe adequada, a quantidade de memória adequada, que a gente fala disso depois, visando upgrade para esse cara aqui no futuro. A parte legal disso é que lembra um pouco o sistema dos Ryzen, né? A gente começa com 5600G, depois colocamos um 5800X3D no futuro e tá tudo bem, mantendo todo o restante. Isso é muito legal. E a gente tem essa opção nos Intel também. Lembrando que esse Core i5 tá ali entre os 5, 7 no planeta Terra, dando mais desempenho em jogos entre todos os processadores que nós temos hoje no mercado. Isso é muito legal. Então considerem também montar de repente o kit Core i5, porque tá realmente muito bom. E não sabemos ainda como vai ser o 14ª, né? Pode ser que a gente tenha um golinho a mais ainda. Então de repente o pessoal que começar com 12400 depois não monta nem a 13ª, coloca um i5 14ª. Vamos aguardando aí, porque a tendência é que talvez melhore realmente. Vamos aguardando mais, porque por enquanto só tem rumor, né? Então não vamos ficar falando muito de rumor, porque eu não acho isso muito interessante, tá? Então seria basicamente isso. Vocês verem como a parte do i5 é fácil. A placa-mãe não custa tão caro, te entrega bastante coisa, isso é muito legal, e muito desempenho também com baixo consumo de energia. Turma, ainda não vou fazer vídeo de AM5 porque tá tudo muito caro ainda, mas o dia que tiver bom, porque assim, qual que é o objetivo de AM5? O dia que tiver bom, tiver uma placa-mãe num custo legal, que eu sei que ela vai aguentar até 2025, empurrando basicamente tudo, ou quando eu tiver certeza do que elas podem fazer, num custo melhor, aí eu faço o vídeo para vocês. Deve demorar mais ou menos um ano para o custo dessas placas-mãe baixar, é a tendência, tá? Mas é isso então, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais!